As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Professor Lúcio Pachter, muito bom dia. Bom dia, Dalor. Vamos conversar hoje sobre a arquitetura do pensamento. Esse assunto, como ele é extremamente complexo, nós vamos direto para outra ponta e vamos torná-lo bastante simples aqui para podermos conversar. Olhe, quando se fala sobre qualquer questão, é natural que entre em questões éticas, cognitivas, questões de valores e outras mais. Mas estas questões são amarradas muitas vezes pela maneira como o pensamento está construído. Semelhante, vamos usar aqui uma casa como analogia, mas a gente podia usar qualquer outra coisa, o jardim, o mar, as nuvens, enfim, o corpo humano. Há muitos sistemas de analogia aqui. Mas vamos utilizar uma casa. Olhe, há pessoas que às vezes elas constroem o pensamento como quem está dentro de uma casa fecha as portas, as janelas. Então a pessoa começa, ela tem um assunto com o qual ela tem que lidar e ela diz, não tem saída, não tem caminho, não tem solução, e como quem fecha as portas e as janelas da casa, e depois estranha que não vê o sol, não ouve os passarinhos, não sente o vento correr, a brisa pela casa. Como poderia ser, não é? A própria pessoa fechou esses caminhos todos. Algumas pessoas têm a arquitetura do pensamento de uma maneira curiosa. Elas começam, por exemplo, uma limpeza pela casa, limpando primeiro o chão. Só depois elas vão limpar as cortinas, as paredes e o teto, terminando por sujar todo o chão de novo, que acabou de limpar. Há pessoas que fazem isso na vida. Pela arquitetura do pensamento delas, elas pensam, eu vou lá conversar com tal pessoa, resolver tal assunto pendente, mas esquecem que isso às vezes é a última coisa a ser feita. Há todo um caminho até chegar a isso que antecede. Um outro exemplo que me ocorre aqui é quando a casa pede reparos. O sistema de encanamento está prejudicado, a casa pode ser muito velha, e a pessoa, ao invés de cuidar disso, que é urgente, ela vai lá cuidar do jardim, do gradil do jardim, das ramificações, das trepadeiras, quando há coisas muito anteriores e urgentes a tratar. Por exemplo, uma pessoa que vai mudar de trabalho precisa já cuidar dos novos afazeres e fica perdendo tempo que nem tem com minúcias e detalhes, coisas insignificantes do trabalho antigo que outras pessoas podem fazer, até melhor que ela. Enfim, há tantos exemplos aqui, eu apenas quis exemplificar alguns. Há pessoas que, então, elas estavam falando que elas constroem um tipo de arquitetura por necessidade ou por hábito, e isso não tem a ver com elas. Então, um exemplo típico é a pessoa que tem um assunto para resolver e se aproxima desse assunto com medo, com dúvida, cheio de frases como não posso, não consigo, não devo, e depois estranho que realmente acabam não conseguindo. A arquitetura que a pessoa formatou não tem como resolver o assunto, e às vezes o assunto estava quase se resolvendo por ele somente. Se não fosse essa intervenção tão triste da pessoa. Agora, aqui, Adelor, há um aviso muito importante. É o cuidado com os manuais de autoajuda, com aquelas coisas prontas que só funcionam no papel e na vida costumam ser um desastre. Frases como essas que eu falei, de não posso, não consigo e não devo, às vezes elas são importantíssimas, porque elas são, muitas vezes elas fazem alusão aos cuidados que a pessoa deve ter com as questões da prudência, ou mesmo éticas e de outras questões importantes. Então, não necessariamente são ruins. Muitas vezes são, inclusive, recomendáveis. Então, como diferenciar, não é? Como saber se é uma coisa ou outra e como
como fazer os acertos quanto a isso? Olha, eu não conheço mágica. Trabalho há muitos anos em consultório, atendo gente pelo Brasil inteiro e não acredito em mágica. Claro, isso é só a minha opinião, baseado na minha experiência. Eu acho que um caminho interessante quanto a isso que falamos diz respeito a conhecer a arquitetura do pensamento, assim como a arquitetura da casa. Cada ouvinte nosso pode pensar sobre a casa onde mora. Essa casa, pelas paredes, pela posição em relação ao sol e tudo mais, ela diz respeito ao sul do Brasil, ou ela estaria melhor se estivesse no deserto ao norte da Argentina, ou numa praia, numa aldeia no nordeste ou no norte do país. Ainda assim, nós podemos informar a casa, adequá-la ao contexto onde ela está. Da mesma forma, a arquitetura do pensamento. A pessoa, ao identificar a inadequação do próprio pensamento com aquilo que ela tem que lidar, ela pode tentar ajustes, pode tentar mudanças. Né? E é isso um dos trabalhos que faz, aliás, a filosofia clínica. Adelor, na próxima semana conversamos já de muito longe, retomando o meu trabalho aí pelo Brasil. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi, o pepininho não tinha ali, mas era feita com muito esmero, na lua dos lobos, no meio do zero, mas era